louvando e adorando o nome do Senhor em casa. Você pode aplaudir ao Senhor por esses irmãos que estão de casa nos acompanhando? Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Fica no Novo Testamento. Atos capítulo 16. Essa palavra que o Espírito Santo tem para o nosso coração nesta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler uma história muito conhecida. É aquele momento da prisão de Paulo e Silas. Atos, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 25. Diz assim a palavra: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Amém. Digam glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. O título da mensagem de hoje é esse, o início do versículo 25. De repente. Você já percebeu que às vezes coisas ruins, acidentes, a gente diz assim, né? Um infortúnio de repente aconteceu. Só que se a gente parar um pouquinho para pensar, irmãos, esse de repente, na verdade, é o resultado de uma sucessão de fatos. Vou repetir. Na nossa vida, às vezes o de repente é o resultado de uma sucessão de fatos. Sabe quando um casamento acaba? Meu Deus, o casamento de fulano acabou. Mas até ontem eles estavam tão bem, né? Parece que foi um de repente. Até acidente, gente. Por exemplo, eu posso e tenho autoridade para falar isso, né? Há 18 anos eu sofri um acidente muito grave. E foi um acidente que mudou a minha vida completamente. O dia do acidente foi dia 4 de maio de 2006. Foi o dia desse acidente. 4 de maio de 2006. Só que, antes disso, antes daquele dia fatídico, houveram uma sucessão de fatos. Aquele não foi o primeiro acidente. Eu lembro de uma sucessão de pequenos incidentes. Eu não quero me estender aqui nessa minha fala, mas eu lembro da reunião que eu tive na semana anterior com a diretoria da empresa dizendo: olha, desse jeito, se for fazer, há um perigo muito grande, a responsabilidade em fazer com a planta em funcionamento não será minha. Por quê? Porque eu já tinha vivido pequenos incidentes em tentar fazer aquele serviço naquela condição. Por que eu estou te dizendo isso? Porque entenda, irmãos, às vezes alguns acidentes no nosso percurso, nos nossos relacionamentos,
às vezes até na nossa caminhada com Deus, sabe? De repente alguém deixou de vir para a igreja, de repente alguém deixou de orar. Esse de repente, se a gente for apurar a história direitinho, houveram situações que foram se somando às situações. Dito isso, se você já pegou esse conceito de que de repente, na verdade, não é de repente, porque é interessante quando a gente lê, né, o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, a palavra diz que Paulo e Silas, eles foram numa cidade e logo que chegaram numa cidade, uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, no momento que eles chegaram e começaram a pregar a palavra, essa mulher começou a andar atrás deles o tempo todo, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Para onde eles iam, onde eles pregavam, essa mulher que tinha um espírito de adivinhação estava atrás de Paulo e Silas. Parece até ser algo bom, né, gente? Imagina, parece um elogio. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Só que Paulo percebeu que, na verdade, o maligno estava usando aquela mulher para desestabilizá-los, para que a palavra não chegasse nas pessoas. E a palavra diz que num dado momento o apóstolo Paulo, né, já cheio daquilo ali, se vira para a mulher, repreende o espírito maligno, e a mulher então é liberta, e ela então não tem mais aquele poder de adivinhar. A Bíblia diz que naquela cidade, aquela mulher tinha senhores que a tinham como escrava e ganhavam muito. Eles tinham muito lucro com aquele poder que aquela mulher tinha, que era um espírito maligno. E obviamente a Bíblia diz, depois leia o capítulo 16, que aqueles homens, percebendo que perderam, né, a renda que tinham a partir daquela mulher, inventaram mentiras, foram nos magistrados, e Paulo e Silas então foram açoitados e foram colocados na prisão. Essa foi a condição. A palavra diz que eles foram açoitados em praça pública e foram jogados na prisão. Mas não de forma comum, tá, gente? A palavra diz que eles foram colocados no tronco. Sabe o que isso significa? Imagina alguém com as costas toda dilacerada, sem ter a condição de se ajeitar, porque os dois pés estavam presos num tronco. E normalmente eles colocavam os dois pés e as duas mãos. Imagina uma condição onde você está num tronco, com os dois pés e as duas mãos no mesmo espaço. Essa era a condição. Mas o versículo 25 que a gente leu, diz que por volta da meia-noite, aqueles homens surrados, aqueles homens da forma que estavam, eles faziam o que, irmãos? A palavra diz que eles oravam. A palavra diz que na condição que eles estavam, eles cantavam hinos ao Senhor. Na condição que eles estavam, a palavra diz que os presos, que não estavam na condição deles, né, surrados, com as costas marcadas pelo açoite, aqueles presos ouviam o louvor deles. Eles oravam, eles cantavam um hino e davam o que, gente? Testemunho. Meia-noite. Ao invés de estarem reclamando, por que que Deus nos deixou nessa situação? Meia-noite. Ao invés de estarem alimentando a amargura, né? Porque algumas pessoas, irmãos, recebem essa palavra com amor no teu coração. Elas querem receber o milagre de Deus que chegue de repente, mas não querem viver o processo. Lembra o que eu disse? O de repente é o resultado de um processo. Meia-noite, a palavra diz que eles oravam, cantavam louvores e davam testemunho. Então, Deus olha para aquela situação e diz o quê? Eu vou soltá-los. Por quê? Porque eles estão vivendo um processo para que o meu de repente aconteça na vida deles. Eu quero que você saia daqui nessa manhã
Você que está orando e pedindo a Deus uma urgência de milagre na sua vida. Sabe você que a tua oração tem sido: meu Deus, o Senhor precisa ser rápido e urgente, pois eu não aguento mais. Sabe você que está aqui, você que está em casa, e Deus de fato tem visto as tuas lágrimas, e você tem dito: meu Deus, eu quero, porque eu creio num Deus vivo, eu quero que o Senhor haja nessa situação, é impossível continuar vivendo assim, então eu quero ver o teu agir. E a gente espera o agir de Deus como? De repente. Você está esperando? Porque a palavra diz que foi de repente que veio um terremoto. A palavra diz que abalou a prisão. As cadeias caíram. Os presos estavam livres. A gente leu, né? O carcereiro ficou nervoso, pensando que agora tinha que dar conta dos presos. Paulo diz: olha, não comete nenhuma loucura, está todo mundo aqui. O que é que eu faço? Para que eu seja salvo, só é você crer no Senhor Jesus. E você vai ser salvo, e a tua casa também. Por que o milagre aconteceu na vida de Paulo e Silas, irmãos? Porque eles estavam vivendo o processo para que o de repente de Deus acontecesse. Será que nós estamos vivendo isso? Enquanto eu estava meditando nessa palavra, eu fui buscar na Bíblia outras situações em que a palavra de Deus também demonstra que algo extraordinário de repente aconteceu. E a gente tem várias histórias, tá? Se você tiver curiosidade de buscar na Bíblia outras histórias em que quem estava narrando a história disse assim: de repente isso aconteceu. Você vai ver que em todas essas histórias, esse momento do milagre, sabe? Esse momento em que a presença de Deus chega na nossa vida, na verdade, esse momento foi construído passo a passo. Nenhum de repente, irmãos, é apenas depois de uma oração. Todo de repente de Deus na nossa vida é resultado de oração, de jejum, de humildade, de dar testemunho. Eu tenho certeza que se a gente tivesse oportunidade de colocar o microfone para que pessoas contassem aqui testemunho de milagre, você ia contar a história do teu milagre, mas você ia contar o momento em que de fato isso chegou. Pastor, foi naquele dia que a gente assinou, foi naquele dia que a casa a gente recebeu a chave. Aquele foi o para todo mundo, o aparente de repente, né? Mas e o processo? O processo é essa construção que Paulo e Silas vivenciaram. O terremoto só chegou naquela prisão, irmãos, porque aqueles homens estavam no lugar certo. Mas eu não estou falando do lugar da prisão, estou falando nesse lugar espiritual. Olhe bem para mim, nesse lugar que eu e você devemos estar quando nós queremos ver o extraordinário de Deus chegando na nossa vida. Enquanto eu estava meditando nessa palavra, pastores, irmãos da comunidade Farol, eu lembrei de algumas situações, né? A gente tem recebido na nossa igreja pessoas constantemente, né? E algumas pessoas, graças a Deus, estão chegando agora, né? A gente vai completar 3 anos agora em 2024, em julho, 11 de julho, completaremos 3 anos. E aí, a pastora Andréa sempre nos lembra isso. A gente, há um tempo atrás, batizou um jovem aqui que é neto de um pastor muito renomado da nossa cidade, com uma história linda de evangelização e de desbravar o evangelho em Sergipe. E no dia que esse jovem foi ser recebido como batizado, o avô dele estava aqui. A pastora Andréa sempre lembra essa história. E depois do culto ele veio falar comigo, e estavam ali falando com o pastor André e o pastor Ed, e aí dizendo: não acredito, essa igreja só tem 2 anos, só tem 2 anos. Ele não acreditava que Deus já tenha feito tudo isso, né? E eu creio que Deus vai fazer muito mais daqui a 1 ano, muito mais daqui a 3 anos, amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Parece que foi de repente, né? Deixa eu te dizer. O de repente, meu irmão, é resultado de muito choro.
O de repente é resultado de muito jejum. Se você não entender isso, você não vai entender essa história de Paulo e Silas. Se você não entender que o de repente é às vezes a gente querer estar chorando e reclamando, e a gente transforma isso em louvor. Quem chegasse na frente daquela prisão, 00:05, e visse aqueles homens livres, iriam comentar o quê? Meu Deus, de repente a prisão abriu. Chegassem lá 11:30 da noite, eles iam ver 2 homens machucados, feridos, no corpo, mas no espírito eles estavam exultantes. Na alma eles estavam numa comunhão com Deus inexplicável. Você precisa entender isso. Porque às vezes, olhe bem para mim, a gente está olhando milagre na vida de alguém e está dizendo, meu Deus, por que o Senhor não faz na minha vida assim? Deixa eu te dizer, você está vivendo o processo do de repente? Porque possa ser que aquela pessoa que você está olhando e dizer, por que o Senhor não faz na minha vida o que o Senhor fez na vida dela, na vida dele? Possa ser que aquela pessoa já esteja vivendo o processo, como Paulo e Silas, né? 11:30 da noite, 23:30, ao invés de estarem reclamando, eles estavam louvando. Eles estavam orando. Eles estavam dando testemunho, pois a palavra diz que enquanto eles cantavam e oravam, os outros presos faziam o que, gente? Ouviam. Olhe bem para mim. Deixa eu te dizer uma coisa, tem muita gente olhando para a tua vida e te observando. E quando essa pessoa tem olhado para a tua vida, ou essas pessoas, a palavra do Senhor diz na carta aos Hebreus, que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas. É assim que diz a palavra de Deus. Olha, cuidado, vocês estão cercados de uma grande nuvem de testemunha. Olhe bem para mim, enquanto Paulo e Silas estavam ali com as costas cheias de vergões, tronco, surrados, cheio de dores, a palavra diz que eles oravam e cantavam. E os outros presos? Os outros presos que estavam na mesma condição que eles, ouviam, recebiam testemunho. Às vezes, irmãos, nós estamos querendo um milagre na nossa família, mas nós estamos sendo os primeiros a reclamar, junto com os outros que estão reclamando. Qual é o testemunho que nós estamos dando para quem está na mesma condição que a gente está? Porque Paulo e Silas estavam presos? Estavam. E os outros? Também presos. Só que a palavra diz que os outros eram acalentados. Os outros eram consolados pelo louvor, pela adoração. Se naquela época a Cassiane já tivesse feito esse louvor, eu creio que eles estariam cantando essa música. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Já imaginou Paulo e Silas cantando isso? Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Deus olhando lá do céu e dizendo para o anjo, vai lá correndo e manda um terremoto naquela prisão, porque para todo mundo vai ser de repente, mas a atitude desses homens faz o céu se mover. Eu disse para vocês, antes da gente encerrar e ter um tempo de oração, eu quero te dizer isso. Às vezes nós estamos observando a vida de alguém que está vivendo um milagre. Na nossa visão, de quem está de fora, parece que foi de repente, né? Quem está vivendo aquilo sabe qual foi o processo. Quero encerrar essa minha palavra dizendo que no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a palavra diz que aqueles que receberam a promessa de Jesus, que Ele iria mandar o Espírito Santo, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. E a palavra diz que eles passaram ali um tempo muito grande.
E eles estavam esperando a promessa do Pai. Eles queriam ser cheios do Espírito Santo, porque Jesus tinha dito a eles: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e depois vocês receberão o Espírito Santo. Então vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos confins da terra. E a palavra diz que naquela sala, que tem o mesmo nome do nosso encontro ontem de oração, por isso que nós chamamos de sala cenáculo. A palavra diz que eles estavam reunidos no cenáculo. O cenáculo, gente, era uma sala no andar de cima de uma casa. A palavra diz que tinha mais ou menos 120 pessoas reunidas naquele lugar. Eu, como sou muito curioso e gosto de buscar o significado das palavras, né? Quando a gente vai buscar a palavra reunido, olha que coisa interessante. No original grego, quando Atos dos Apóstolos diz no capítulo 2, versículo 1, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Sabe que na verdade no original essa palavra grega quer dizer? Reunido aí quer dizer todos estavam completamente cheios. Sabe quando você pega um copo que você vai enchendo e ele vai mudando de nível? A palavra reunidos no mesmo lugar está dizendo que eles estavam se abastecendo, se enchendo, até que chegou o ponto em que Deus olhou e disse: é a hora de mandar o Espírito Santo. Capítulo 2, versículo 2 diz o quê? De repente veio do céu um vento. Foi de repente, gente? Não. Aquelas pessoas estavam ali, já há um tempo buscando. Para aqueles que chegaram naquele dia de manhã, e a palavra diz que era antes das 9 da manhã, possivelmente tinham passado a noite orando, né? Para aqueles que chegaram e viram aqueles homens e mulheres cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas, pensou: o que é que isso está acontecendo assim de repente? Não, de repente não. De repente é a forma de dizer: o Senhor já estava derramando. Creia no que eu vou te dizer. Aquilo que o Espírito Santo vai trazer sobre a tua vida, para algumas pessoas vai parecer que é de repente, mas Deus sabe o processo que você tem vivido. Diga glória a Deus. Deus sabe o preço que você tem insistido em pagar. Diga glória a Deus. Deus tem visto as tuas lágrimas. Deus tem visto a tua dedicação. Deus tem visto o quanto você tem se esforçado. Então quando você encontrar alguém vai pensar: puxa vida, de repente aconteceu isso. Não, não foi de repente. Foi o resultado de um processo. Olhe bem para mim, eu não sei o que você está vivendo hoje, mas independente do que você está vivendo, eu quero te convidar para a gente louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor em meio à dor. Já experimentou isso? Já experimentou louvar ao Senhor em meio ao coração assim, sabe? Apertado. Louvar ao Senhor quando o nosso coração só quer chorar. Eu acho que esse é o melhor cenário para a gente produzir o processo do de repente de Deus. E creia, Deus não rejeita a tua oração. Fique em pé no teu lugar. No nome de Jesus. Creio que foi essa música que vocês prepararam para a gente cantar agora, né? Amém. Me deu um alívio. Vamos lá. Pastor Anas, faz a gente cantar em nome de Jesus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Eu creio nisso, meu Deus. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Glória a Deus. Basta somente esperar. Tem que esperar, tá? O que Deus irá fazer. Oh, meu Deus, o de repente é uma espera. Quando Ele estende a sua mão, Eu creio. é a hora de vencer. Cante de todo o seu coração. A pleno pulmões, cante isso. Oh, meu Deus. Tá chorando, ouve.
abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor. Eu creio nisso. Com muito louvor. Obrigado, meu Deus, porque temos vivido isso. O Deus de repente é um processo. Com muito louvor. Com muito louvor. Cante isso. Com muito louvor. Com muito louvor. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Aplauda e glorifica ao Senhor. A gente precisa entender o que Deus Está falando. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Amplie os seus ouvidos para entender. Quando ele fica em silêncio, O de repente é um porque processo. está trabalhando. Ah, meu Deus, como eu creio nisso. Até as 23h30 o Senhor estava trabalhando. Basta somente esperar. O Que Deus vai fazer na tua vida, que Deus vai fazer na tua família, que Deus vai fazer no teu casamento, que Deus vai fazer nas tuas finanças. Sabe aquilo que Paulo diz para aquele homem? Tu e a tua casa serão salvos. Eu declaro isso sobre a tua casa, eu declaro isso sobre a tua família. O Senhor vai salvar toda a tua família, o Senhor vai restaurar a tua vida e a tua família. Creia nisso. Nós queremos viver esse de repente, meu Deus. Nós queremos viver esse de repente. Ah, Deus. Creia nisso. Deus vai na frente, abrindo os caminhos. O Senhor está quebrando todas as correntes. Se na tua família tem gente precisando de libertação, creia. O Senhor liberta de todo vício. Sabe, famílias que têm sido destruídas pelos vícios, o Senhor liberta a tua família. Ah, meu Deus, como eu creio nisso. Obrigado, meu Deus. Começa a cantar com muito louvor. Muito louvor, nós te adoramos. Com muito louvor. Com muito louvor. Eu quero orar por você nessa noite. Sabe, você que está precisando de algo específico da parte de Deus. E ao ouvir essa palavra, você entende que é esse de repente de Deus. Sei que você já tem vivido outros milagres do Senhor, mas tem coisas específicas que nós esperamos que o Senhor chegue e faça e realize. Você que tem vivido assim, eu quero te convidar para vir aqui na frente do altar. Eu quero orar por você. Você que precisa de um milagre da parte de Deus, saia do seu lugar e venha aqui diante do altar do Senhor. Louvor, não para não, vamos continuar ministrando. Algo do Espírito Santo acontecendo nesse lugar. Venha receber algo de Deus. Não sou eu quem vai te dar. Você não vai se ajoelhar diante de um homem, você vai se ajoelhar diante de Deus. Creia nisso. Sabe aquele Deus que você busca no teu quarto? Pois é esse Deus que você está buscando aqui. Sabe aquele Deus quando você para no semáforo e você faz aquela oração com fé dizendo: meu Deus, eu preciso da tua intervenção hoje. É esse Deus quem está intervindo na tua vida nessa noite, no nome de Jesus. Oh, meu Deus, assim como naquela noite, a tua palavra diz que aqueles dois homens oravam e cantavam louvores nessa noite. Essa tua filha e esse teu filho, meu Deus, se prostram diante de ti, pedindo a tua intervenção, no nome de Jesus. Que venha agora o de repente de Deus na vida dessa pessoa, no nome de Jesus, Pai. Que venha agora dos céus uma agir do Espírito Santo, como veio naquele dia de Pentecostes, naquela manhã, meu Deus. Eu creio que aqueles discípulos tinham vivido manhãs sucessivas, orando, 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 orando.
nada tinha acontecido, mas foi naquela manhã que o Espírito Santo veio sobre todos. Que seja assim, meu Deus. Eu estendo as minhas mãos e declaro a tua bênção. Traga resposta no nome de Jesus. Tem oração que só esse homem fez, que só o Senhor sabe. Tem oração que essa tua filha fez, meu Deus, que só o Senhor sabe, só o Senhor acessou. Oh, meu Deus, que seja agora a tua resposta. Que o Senhor haja enquanto essa tua filha ora. Que o Senhor haja lá naquela casa. Que o Senhor haja naquela repartição. Que o Senhor haja, meu Deus, naquele trabalho. No nome de Jesus, nós cremos no Deus de milagres. Que a cura venha neste lugar agora, meu Deus. Pessoas que estão precisando de um toque de cura, que recebam agora. Que recebam essa manifestação do Espírito Santo. Que venha sobre nós o agir do Espírito Santo. Para algumas pessoas vai parecer de repente. Para nós não entendemos o preço que é, meu Deus, vivenciar um processo. Então que seja esse o dia do teu agir, o dia da vitória, o dia do teu nome ser engrandecido através das nossas vidas. Eu declaro essa bênção, meu Deus, sobre essa tua filha, sobre esse teu filho. Enche do Espírito Santo, enche do Espírito Santo, enche do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Traga sobre nós a tua graça, traga sobre nós o teu agir, no nome de Jesus. Que sejamos cheios do Espírito Santo, revestidos do Espírito Santo, como naquele dia. Que isso venha como um sinal de resposta. Que isso venha como um sinal, meu Deus, de que estamos clamando e o Senhor está ouvindo a nossa oração. Que seja assim, meu Deus, no nome de Jesus. Que haja um mover do teu Espírito Santo neste lugar, sobre os teus filhos, no nome de Jesus. Nós te louvamos porque cremos que há um agir dos céus sobre as nossas vidas neste momento, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Levante-se do seu lugar, levante-se cantando, levante-se adorando, levante-se declarando. Oh, deixa esse louvor tomar conta do teu coração. Deixa esse louvor tomar conta da tua alma. No nome de Jesus. Deus vai na frente, abrindo Eu creio nisso, meu Deus. quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém vai fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Como eu creio nisso. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Enche-nos neste lugar. Vem, Espírito Santo. Traga alegria. Tire a tristeza e coloque alegria. Tire a guerra e coloque a paz. No nome de Jesus. Vem sobre nós. Com muito louvor. Obrigado, Espírito Santo. Você crê no agir de Deus na sua vida? Às vezes a gente está, irmãos, num culto desse assim. Eu sei que alguém pode pensar assim: precisa tudo isso, pastor? Há 18 anos era para eu estar morto. Há 18 anos era para eu estar morto. Cada dia que eu vivo glorificando esse Deus, meu irmão, eu estou um dia em lucro. Você não sabe o que é isso. Você já não esteve à beira da morte, eu já estive há 18 anos. Então todas as vezes que eu abro a minha boca para glorificar, eu estou dizendo: obrigado, meu Deus, pelo ar que eu respiro. Obrigado porque eu tenho a oportunidade de abençoar alguém. Obrigado porque o Senhor pode usar a minha vida para eu abençoar alguém.
Ah, meu irmão, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, porque você está vivo. Tem pessoas que gostariam de estar nesse lugar, tem gente que está no hospital e queria estar aqui louvando. Então louve, adore, glorifique. Terça-feira eu estava assistindo o podcast. Uma jovem de 17 anos que está com estado terminal de câncer, você viu? Quem não viu isso, assista lá no Inteligência Limitada. Assista lá, foi terça-feira agora, 17 anos, estado terminal. Sabe o que ela estava dizendo? Eu quero dizer para as pessoas que estão me ouvindo: respirem por mim, cantem por mim. Para você que tem filho, se alegre com seu filho por mim. Ah, meu irmão, eu sei, há 18 anos era para eu estar morto. Então eu quero te dizer, em nome de Jesus, não saia daqui com seu coração triste. Pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. De fato não sei, mas saiba, tuas costas não estão dilaceradas, você não está preso no tronco. Aqueles dois homens estavam assim, e o agir deles fez o céu agir. Você entende isso? O agir deles fez o céu agir. É o teu agir que vai movimentar os céus. É o teu agir que vai mover a mão de Deus sobre a tua casa, sobre essa situação, trazer sobre a tua vida a resposta no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Vamos para casa abençoados. Levante as suas mãos para os céus. Obrigado, meu Deus, por esse tempo tão especial na tua presença. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado, meu Deus, pelos milagres que tenho visto, recebido, vivenciado. Eu quero declarar e profetizar isso sobre a vida desse teu filho amado e precioso, dessa tua filha amada e preciosa. Que saiamos daqui nessa noite, meu Deus, com a nossa fé renovada, entendendo que as coisas que acontecem de repente são, na verdade, meu Deus, o resultado de um esforço, de um choro, de dedicação, de oração, de louvor, de testemunho. Que seja assim, meu Deus, na vida dos teus filhos. Que cada família saia daqui abençoada. Que cada homem, cada mulher, cada criança, adolescente saia daqui, meu Deus, com uma porção do teu Espírito Santo. Que no lugar da tristeza saia daqui, meu Deus, com um coração alegre e feliz. Não porque a situação mudou, mas porque o Senhor já declarou uma palavra que vai mudar. Não porque precisamos ver para crer, mas porque já entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que saiamos daqui, meu Deus, com um coração pleno em Ti, na certeza que o Senhor está agindo, na certeza que os céus estão se movendo em nosso favor. No nome de Jesus. Que o Senhor de fato, assim como aconteceu naquele ambiente que estavam Paulo e Silas, que o Senhor faça estremecer as estruturas desse lugar agora que essa pessoa está, nesse estado que essa pessoa está vivendo, que essa estrutura seja abalada, que todos possam ver o Deus, todos possam ver o Deus que nós servimos. Que as pessoas que estão testemunhando que essa pessoa está vivendo, vejam que essa filha, que esse filho tem um Deus, e esse Deus age de repente. Para alguns é de repente, para nós que conhecemos os mistérios de Deus, entendemos que o teu agir é um processo. E eu creio, meu Deus, que um processo de bênção, de milagre começou nessa noite, neste lugar, no nome de Jesus. Obrigado por isso. Obrigado por essa noite de paz que o Senhor nos dá. Leva-nos em paz, guardados e protegidos. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação deste Espírito Santo que está sobre nós, esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda o Senhor.